Olá, irmãos, que a paz de Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Há algum tempo atrás, nós publicamos uma mensagem intitulada Tesouros em Vasos de Barro. E o que aconteceu naquela época foi que, devido a um problema técnico, nós acabamos tirando essa mensagem do ar. E pelo menos 2 pessoas nos solicitaram a publicação dessa mensagem, e nós então vamos fazer essa republicação de uma forma então correta. Tesouros em vasos de barro. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 5 a 9. Essa passagem bíblica, ela diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto a respeito do Evangelho de Cristo. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas. O Evangelho são as boas novas que Deus trouxe à humanidade. O Evangelho que diz que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Este conteúdo do Evangelho, para muitas pessoas, está encoberto. E Paulo diz: se ele está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, ou seja, para que eles não vejam essa luz que vai iluminar os seus corações, que é a imagem de Deus. E Paulo então diz que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Evangelho, e esse Evangelho é a grande riqueza que nós temos. O Evangelho, ele é o tesouro que nós temos em nossas vidas para compartilharmos com as pessoas que também precisam ser enriquecidas espiritualmente. E a imagem que nós temos é exatamente essa: tesouros em vasos de barro. É comum, nas escavações arqueológicas, encontrarem vasos com grandes tesouros ali dentro. O que é valioso? É o tesouro. O tesouro é que torna aquele vaso valioso. E a pergunta é: o que é o tesouro, na linguagem do apóstolo Paulo? Qual é a grande riqueza que nós temos na nossa vida? Esse tesouro é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a grande riqueza que nós temos. E este Evangelho é a luz que brilha nas trevas e leva os pecadores à salvação.
Imagine como essa riqueza resplandece, né, e mostra ao mundo o valor que está dentro de nós. Ou seja, a preciosidade que é o Evangelho de Cristo. Então, nos versículos 3 e 4 do capítulo 4 da carta aos Coríntios, do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe que para aqueles que se perdem, aqueles que não conseguem abraçar este Evangelho, eles não conseguem ver a riqueza que Deus coloca dentro de cada um de nós. O Evangelho é o elemento mais valioso que nós temos em nossa vida. É a grande riqueza que Deus colocou em nossos corações. Nós somos os vasos de barro e o tesouro é o Evangelho de Cristo que está em nossos corações. A pergunta que nós podemos fazer é: por que o Evangelho ele é tão valioso para nós? Porque ele é uma riqueza, né, de valor inestimável. Bom, nós podemos dizer que este Evangelho ele é a luz, né, deste Evangelho, é a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando nós falamos em Evangelho, estamos falando do próprio Cristo e da sua glória. A glória de Cristo, né, que é a imagem de Deus, essa luz, ela ilumina os nossos corações através deste Evangelho. E para que serve isso? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo. Ele usa a seguinte ilustração. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Nós temos o conhecimento, né, da glória de Deus, nós sabemos o que nos espera, nós temos a esperança, temos a paz em nossos corações e nós vivemos neste mundo sabendo que todas as tribulações, elas são passageiras. Sabemos que podemos ser atribulados, mas não vamos ficar angustiados. A angústia que as pessoas sofrem hoje por causa das tribulações, das perseguições, essa angústia é um aperto no peito, é uma dor no coração, é um sufoco na garganta. Aquele que confia em Deus, ele passa por tribulações sim. Paulo chega a dizer, numa outra passagem bíblica, que nós nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações, elas produzem a paciência, a perseverança e assim sucessivamente. Mas vejam só, passamos por tribulações, mas não vamos entrar numa angústia tremenda. Ou seja, sofrer uma depressão. Podemos ficar perplexos, mas nós não vamos desanimar. Nós não vamos entregar os pontos, nós vamos continuar lutando, vamos seguir em frente. Como disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós vamos continuar olhando para frente, nós não vamos ficar vivendo o passado, nós vamos olhar para o futuro, sabendo exatamente aquilo que nos espera. Podemos ser perseguidos, mas sabemos que nós não vamos estar desamparados, que Deus está conosco. Podemos até ser abatidos, mas nós não seremos destruídos. A presença de Deus, a presença do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ela vai refletir através da nossa vida. É isso que
é o Evangelho. Ele é valioso porque ele consegue nos levar a um novo patamar, nos levar a um novo nível em nossa vida. E você sabe o que o Evangelho faz? O que o Evangelho pode fazer na nossa vida? O que o Evangelho realiza em cada um de nós? Nós podemos observar, através da palavra de Deus, que o Evangelho, ele transforma vidas. Quantas vidas já foram transformadas por Deus? Quantas pessoas você conhece cujas vidas foram transformadas pelo Evangelho de Cristo? O Evangelho, ele vai salvar pessoas. O Evangelho é o próprio Cristo. É a pregação de que Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E este Evangelho, que é o próprio Cristo, ele vai salvar as pessoas. Salvar dos seus pecados, das suas tribulações, das suas angústias. Salvar as pessoas do seu pecado e levá-la para a presença de Deus. O Evangelho, ele vai resgatar os pecadores do inferno. Isso mesmo. No momento em que o homem está cego, ele não consegue ver a luz do Evangelho de Cristo. O Evangelho é capaz de resgatar esse pecador, iluminar o seu coração, iluminar a sua mente, e vai fazer com que ele enxergue o caminho que ele está seguindo. Ele vai abrir o seu coração, vai receber Jesus como Salvador e vai ser resgatado do inferno e ser trazido para a presença de Deus. Por isso, o Evangelho, ele vai manifestar a graça de Deus. O que é graça? É o favor imerecido. É aquilo que Deus realiza por nós sem que nós tenhamos feito alguma coisa para isso, sem que nós tenhamos merecimento. E este Evangelho, ele vai manifestar essa graça de Deus, resgatando o pecador, levando para a presença de Deus. Que é isso o que nós vamos ver agora. Ou seja, o Evangelho leva pecadores salvos ao céu. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio preparar o nosso coração, a nossa vida, para chegarmos até a presença de Deus. O Evangelho, ele tem esse poder, levar pecadores salvos ao céu. O Evangelho também, ele vai conceder a cada um de nós a vitória sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Como eu disse anteriormente, o que o apóstolo Paulo falou, o Evangelho, ele nos faz prosseguir para o alvo. Por isso Paulo disse, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo olhando para Jesus, não olhando, focando os problemas. Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos dificuldades, mas a vitória sobre essas dificuldades virá quando você focar na solução e não focar nos problemas. Talvez neste momento você não esteja vendo solução para os seus problemas. Por que isso acontece? Porque você está focado nos problemas. Você só vê os seus problemas. Desvie o seu olhar agora para Deus. Olhe para Deus. Veja como em Deus nós temos esperança. Como em Deus nós temos paz, tranquilidade e segurança. Entregue os seus problemas a Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai solucionar os seus problemas e vai te conceder vitória. Creia nisso. Creia que Deus tem a solução para todo e qualquer problema. E Ele pode, e com certeza Ele quer ajudar você. Foque em Deus. Olhe para os céus. Tenha esperança em seu coração. Talvez você diga, pastor, o senhor não conhece o problema que eu estou vivendo. O senhor não sabe qual a dificuldade que eu estou tendo. Não importa. Se você continuar focando nos problemas,
são apenas problemas que você vai ver na sua vida. Neste momento, olhe para uma outra direção. Olhe para Deus. Talvez você tenha tido bons momentos na sua vida. Talvez você tenha tido momentos de paz, de tranquilidade, de alegria. Lembre-se desses momentos. Foque neles agora. Deixe que os sentimentos positivos, que as emoções boas da sua vida, a paz, a felicidade, a tranquilidade que você já viveu e já experimentou, deixe que esses sentimentos venham até você. E aí, os problemas eles vão diminuindo de tamanho. Porque Deus, ele concede a cada um de nós a vitória sobre os problemas. E sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos? O maior problema é a morte. Mas até sobre a morte, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele nos concede essa vitória. Deus concede, através do Evangelho, a vitória sobre a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte é apenas uma fase da nossa vida. E você vai poder olhar esse momento como uma experiência pela qual todos nós temos que passar. E, finalmente, o Evangelho ele vai nos sustentar nas adversidades, como nós vimos anteriormente. Podemos passar por problemas, dificuldades, mas em tudo isso somos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo, por aquele que nos amou. Nós somos frágeis, sim, mas o Evangelho é a grande riqueza dentro de nós. Quem são os vasos de barro? Os vasos de barro somos nós. Veja, eles são frágeis, eles se quebram facilmente, mas eles estão nas mãos de um artífice. Como disse Jeremias, o profeta, que certa vez Deus o mandou ir até a casa do oleiro. E Jeremias então foi e ficou observando o oleiro fazer um vaso. Nesse momento, o vaso de barro que estava sendo feito, ele escorrega das mãos do oleiro e ele cai no chão. O oleiro pega aquele vaso deteriorado, quebrado, coloca de novo sobre a roda e, nesse momento, ele começa a moldar um outro vaso, muito mais bonito do que o anterior. É assim que Deus faz com a nossa vida. Ele pega a nossa vida, que são vasos de barro. E ainda que esteja defeituoso, Deus vai tirando todos os defeitos e vai moldando conforme a sua vontade. Somos frágeis, mas Deus, ele é o supremo oleiro. Quais são as características do vaso? O vaso, ele, primeiro, é feito de barro, né? Conforme o relato de Gênesis, nós fomos criados do barro. Então, essa é uma semelhança. Segundo lugar, o vaso, ele é frágil. Ele tem a sua fragilidade, ele se quebra facilmente. Ele não é resistente. O vaso, ele é de baixo valor econômico. E o vaso também, ele é sem beleza. Então, essas características do vaso são as nossas características. Somos barro, somos frágeis, pequeno valor e talvez sem beleza. Mas o que Deus faz com esse vaso? Deus coloca o seu tesouro dentro dele. E quando Deus coloca o tesouro que ele tem, que é o Evangelho de Cristo, e coloca dentro desse vaso, esse tesouro ele vai valorizar o vaso de barro. Aquilo que é feito de barro é frágil, sem valor e sem beleza. É valorizado pelo tesouro que ele contém. Por isso, nesse momento, eu quero falar com você
ao seu coração, para que você deixe que esse Evangelho de Cristo também entre na sua vida e valorize você. E aí você vai ver que você realmente tem valor, não por você mesmo, mas por aquilo que existe dentro de você, aquilo que Deus colocou no seu coração. É o tesouro que valoriza o vaso. E o tesouro é a palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Faça oração. Busque a presença de Deus. O tesouro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Evangelho de Cristo. São as boas novas. De Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia aponta para uma única pessoa, que é Jesus. Falando a respeito da vinda do Messias, falando do Messias que veio, nós somos vasos de barro. Mas o tesouro que a palavra de Deus pode e deve habitar dentro de nós. Por isso, entenda que esse tesouro, ele vai iluminar o seu coração, iluminar a sua vida e fazer com que possa ser refletido através desse vaso uma luz tão grande, tão forte, que vai modificar a nossa vida. Mesmo sendo tão limitados, mesmo sendo tão pequenos, Deus, ele nos usa. Ele faz isso para manifestar o seu poder na nossa vida. Que neste momento, se você ainda não tem o Evangelho de Cristo na sua vida, que você abra o seu coração para receber este Evangelho. Creia neste momento que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E Ele quer te levar para um novo nível, para que você possa ter uma nova experiência espiritual com Ele. Por isso, abra o seu coração, aceite Jesus como Salvador e deixe que esse tesouro seja colocado em você. A palavra de Cristo é o grande tesouro na nossa vida, no nosso coração. Que você tenha entendido essa mensagem e se você neste momento fizer uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, sei que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor Jesus como Salvador em minha vida. Se você fizer essa oração, eu creio firmemente que Deus, ele virá até você, abençoará a sua vida e transformará o seu coração. Que neste momento você faça essa decisão em sua vida, em seu coração. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Ele guarde a sua vida e que a partir desse momento você coloque essa grande riqueza dentro dos vasos de barro que somos nós. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus a todos abençoe. Amém.